Então, pessoal, bom dia. Dando prosseguimento aí às atividades do dia, né? Inicialmente, vocês tiveram aí um mini curso de cálculo. Na sequência, a gente vai ter a palestra sobre experiências no mercado de trabalho com o engenheiro eletricista formado pelo UFC, Lemuel Lucas, né? Então, é com satisfação, então, que convido aí o Lemuel, né, que está retornando a casa, mesmo que virtualmente, nesse período de pandemia, a dar sua palavrinha aí sobre as suas experiências no mercado de trabalho, né? E com certeza vão agregar muito aí a todos os calouros do curso de engenharia elétrica. Obrigado, Lemuel, por aceitar o convite. O grupo PET aí está às ordens. Agradece aí a sua participação. Não, obrigado, Adson aí, obrigado todo mundo do PET. Vocês estão me ouvindo bem, né? Todo mundo aí? Então, tudo ok, Lemuel. Beleza. Obrigado todo mundo aí. O Adson aí que foi meu orientador no TCC. Só ele saber os perrengues que a gente passou, né? Mas no final deu certo, graças a Deus. E poder estar voltando hoje para a UFC como um palestrante. Eu já tive na mesma cadeira que vocês aí, calouros, né? Na minha época era semana zero. E muito relevante também na época. Depois, quase 4 anos, eu participei do PET, né? Ajudei a organizar algumas semanas zero, depois semana 1. E agora poder estar voltando nessa outra função, né? Responsabilidade a mais. Mas muito bom, muito gostoso aí estar poder voltar e falar um pouquinho com vocês. Para todos os calouros aí, entraram quantos, Watson? Tem mais de 50 essa turma? a turma normalmente entra eu acho que essa turma entrou uns 50, mas aqui, pelo que eu estou vendo, tem uns 63 pessoas agora, né? Público atual. Legal. Não, bacana. Desejar parabéns aí para vocês, né? Pela aprovação. Sejam bem-vindos aí novamente à Universidade Federal do Ceará. Vocês estão dentro de uma das faculdades mais importantes do país e do mundo. Então, vocês aproveitem ao máximo aí. E agora que a brincadeira vai começar, né? Período de colégio foi bom, né? Teve uma dificuldadezinha para conseguir passar na faculdade. Mas agora a brincadeira vai ficar mais séria. Não sei se alguém do PET aí já aterrorizou vocês. Se alguém tiver aterrorizado, vocês deduram aí no chat, viu? Rapaz, é direto, eles só ficam aterrorizando o pessoal aí. Pois é, por coincidência, ontem eu encontrei a mãe de um aluno da UFC, de engenharia elétrica. Aqui em Carateús, é um material de construção, fui lá comprar uma ferramenta e ela falou que me conhecia através da minha mãe, que eu tinha feito. Ela falou, meu filho está fazendo engenharia elétrica e tal. Aí, bacana, tá igual o semestre segundo. Aí ela contando como é que está sendo lá, ela falou, mas a pior parte de todas foi no começo do curso, o pessoal aterrorizando ele. Rapaz, esse menino chegava em casa transtornado. Porque é o cara que vem do colégio, acostumado a tirar 8, 9, né? Tranquilo. E aí o pessoal fala, não, agora é só 1 e 2. Tira 3, são o gênio da sala. E aí tem gente que, sim, é brincadeira, mas tem gente que leva muito a sério, né? Mas claro que não é assim, né? Se todo mundo tirasse 2 e 3, ninguém passava, né? Não tinha ninguém formado. Então, vocês confiam aí, vocês muita fé e muito estudo, claro, né? Só fé não dá certo, mas estudando certinho, vai dar tudo certo. E vocês perturbem muito o pessoal do PET, viu? Não faltem as monitorias, marca a monitoria aí à noite, final de semana, mas perturba o pessoal. E eles só têm a ajudar vocês. O Danilo aí que tá presente aí na palestra, sabe, na época dele, que ele era calouro e a gente estava no PET, ele encheu nosso saco mesmo, mas no final é bom, pessoal. É bom que a gente também que vai dar monitoria se puxa mais e vocês só tem a ganhar com isso, né? Só tem a ganhar a aprender um pouco mais aí com o pessoal. Então, aproveitem o máximo possível aí. Tentar compartilhar aqui novamente a apresentação.
aparecendo aí, né, a apresentação? Pessoal, assim, é uma palestra, mas não vamos se prender às formalidades, não. É mais uma conversa bem tranquilo. Para falar um pouco da experiência que eu já tive, agora em dezembro faz 3 anos formado, passa muito rápido, dia desse estava no meio da faculdade. E poderia falar um pouco para vocês, se vocês quiserem parar para falar, se quiser mandar áudio, se só escrever no chat, tranquilo, a gente vai parando e vai conversando. Aqui eu separei do tempo, desde o começo da faculdade, o início até o dia de hoje, mas na frente vou falar um pouco das atividades que eu fazia por onde eu passei, para vocês poderem relacionar um pouco com o curso. Em 2013, iniciei na faculdade, mês de março. Em 2016, no mês de agosto, me lembro bem, eu comecei o estágio na Grendene, né? Fui aprovado lá, estagiário de eficiência energética, um cargo relativamente novo, mas muito interessante, que se relaciona muito com o curso que a gente estuda. Mas vale ressaltar aqui, né? Muito bacana ter. Mas nesse mesmo ano, no início do ano, eu já tinha tentado, na própria Grendene, tinha tentado uma vaga para manutenção elétrica, eram umas 3 vagas, eu acho, e acabei não entrando, e poucos meses depois, teve também uma oportunidade na Enel, tentei, e não fui chamado. E eu acho muito válido ressaltar isso aí para vocês, que experiências negativas também são experiências, óbvio, né? São essas experiências que fazem a gente, de certa forma, crescer. Poderia vir aqui falar somente pontos positivos, sucessos, vitórias, mas ia pintar um quadro que não existe, né? Não é só assim que a gente vai receber, e a gente tem que saber conviver com isso e saber transformar isso em uma força da gente, né? Porque se eu não fui aprovado naquela época, talvez faltava alguma coisa. Pode ser que o perfil não encaixava, mas provavelmente faltava alguma coisa, eu precisava talvez comunicação, relacionamento, alguma questão técnica, eventualmente. Então, serve para a gente fazer uma avaliação do status que a gente está naquele momento e que a gente precisa fazer para que na próxima oportunidade a gente venha conseguir. E, assim, para mim, olhando agora, 4 anos depois, eu vejo que foi muito válido toda essa experiência, porque às vezes você entra no estágio muito cedo também e você não consegue aproveitar o máximo que aquele estágio tem para lhe oferecer. Por exemplo, se eu entrasse lá no meu 7º semestre, eu não sei se eu iria aproveitar o tanto que eu aproveitei no 8º, por exemplo. Por coincidência, estava iniciando instalações elétricas industriais. E, na época, era o Web, não sei se ainda é ele, mas tudo que ele falava na sala de aula, chegava no estágio, a gente conseguia ver basicamente tudo que ele tinha falado. Então, a gente consegue conviver mais, consegue relacionar as coisas, porque eu acho que não é muito interessante tu fazer um estágio só para contar as horas, só para me formar, quero ir embora logo cedo. Interessante é tu ir para um estágio, tu puder de fato aplicar o que tu está aprendendo, aprender novas coisas, mas aí, infelizmente, ainda tem casos de pessoas que vão no estágio para preencher planilha, a história do cafezinho já não existe mais, mas algumas pessoas vão mais para fazer atividades administrativas, entendeu? Não é tanto voltado para o curso, isso é uma pena, né? A gente aprende tanta coisa bacana no curso e com certeza o mais válido é você poder ver isso no seu dia a dia. Então, de repente, não ter entrado naquela época tão cedo foi positivo para mim, né? Pude rever algumas coisas que eu precisava melhorar e entrei no momento que, na minha opinião, foi o correto e, consequentemente, entrei no local correto também, para mim, né? Porque entrando lá no setor de eficiência energética, eu já tinha um interesse na energia solar, que é o que a gente trabalha mais forte hoje, mas na Grendene já tinha um sistemazinho pequeno de energia solar, pude vivenciar isso, mas na frente teve a usina solar, então casou tudo certinho, né? Na sequência. Ter entrado lá foi fortificar esse meu interesse que eu já tinha na solar e se acarretou
do que tem hoje da empresa. Então, assim, recapitulando essa questão do estágio, para mim foi muito válido ter entrado nessa época, e, eventualmente, quando alguém tentar um estágio e, de repente, não conseguir, não é o fim do mundo, vão ter as oportunidades. Sobral é uma cidade que tem muitas indústrias, então, oportunidade de estágio que não falta, com certeza vão aparecer muitas. Seguindo a sequência da linha do tempo, agosto de 2016, fui em agosto de 2017, iniciando meu 10º semestre, recebi a oportunidade, o convite para a contratação, para ser efetivo lá da Grendene. Nem se formou ainda, já recebeu o convite, cara, isso foi a melhor coisa do mundo. Vocês podem imaginar, uma empresa como a Grendene, porte internacional, tá te convidando para ser contratado antes mesmo de tu estar formado. Então, assim, foi algo muito gratificante, né? Uma recompensa pelo trabalho executado, claro. Fica a dica que quando vocês entrarem também no estágio, no futuro trabalho de vocês, aprendam bastante, mas entreguem também valor para aquela empresa. Aquela empresa está investindo em você e você também pode retribuir, deve, na verdade, entregando o seu máximo, né? Entregando e ajudando a empresa a crescer de alguma maneira. Então, acho que foi uma recompensa do trabalho executado nesse um ano. Eles tinham a opção de prorrogar meu estágio por mais um ano, ou então pelo menos 6 meses, né? Mas eles acharam por bem que era melhor estar lá full time, né, no horário comercial, normal. E graças a Deus deu tudo certo. E só seguir essa sequência aqui ali do tempo das experiências, passei mais um período na Grendene, e em 2018, no final de 2018, eu fundei a Zero Engenharia, que é a minha empresa. O mercado de energia solar já existia, claro, né? Existe desde 2012, quando foi a 482, mas vinha engateando, né? Não é mais que temos hoje, mas já vinha no crescimento. E muitas pessoas chegavam para mim para conversar sobre o assunto, tirar dúvidas, como eu já tinha experiência, a gente conversava, dava dicas. E foi aí que as pessoas me pediam para fazer a instalação. E eu sempre tive o sonho de ter uma empresa, mas não visualizava de maneira alguma que seria naquele momento. Mas a oportunidade, né? O mercado, demanda de mercado que apareceu e fundei a empresa. A princípio era para continuar na Grendene, como continuei por um período ainda. Eu trabalhava durante a semana, manhã e tarde na Grendene, e à noite trabalhava em casa fazendo propostas, simulação, projeto, e final de semana a gente ia para casa dos clientes fazer a execução, né? Até um certo ponto deu para aguentar, mas aí, graças a Deus, à medida que a empresa foi crescendo, novos clientes, eu não conseguia mais dar conta de falar com os clientes somente por WhatsApp durante o dia, ligação, ou visitar final de semana. Eu precisava estar no campo, junto com os clientes, e não tinha como fazer isso estando dentro da Grendene, né? Foi aí que, em março de 2019, eu tomei a decisão de sair da Grendene, né? O famoso pedir para sair, e decidi entrar de cabeça nesse projeto, né? Focar 100% na empresa. Graças a Deus tem dado certo, a gente vem trabalhando bem, vem crescendo sustentavelmente, né? Não é dar um passo aqui a perna, crescendo de maneira sustentável, e a gente vem trabalhando bem até agora. Da linha do tempo, uma visão geral, foi mais ou menos isso. Vou passar agora para falar um pouco sobre atividades, né, desse período. Se alguém já tiver alguma dúvida aí, quiser mandar, quiser... Estou vendo o chat, mas uma coisa, o Emerson Watson mandou uma mensagem aí. Período da Grendene, eu
juntei estágio e período de contratado, porque as atividades executadas eram basicamente as mesmas. Só fui, claro, como contratado, tive que passar mais tempo, tinha mais autonomia, né, tinha mais atribuições, né, mas as atividades basicamente eram as mesmas. Mas lá o que a gente fazia? A gente fazia projeto elétrico de baixa tensão, projetos luminotécnicos também, projeto de estufas inteligentes. Eu estou passando rápido, mas eu vou falar de cada um mais na frente. Medição de energia, qualidade de energia e energia solar. O pessoal do PET que já está mais tempo no curso sabe que tudo isso aqui a gente vê dentro da faculdade. Estufas inteligentes, talvez pelo nome não falar como ela funciona, com certeza vão se relacionar. E foi muito gratificante poder, de fato, estar vendo isso lá na faculdade e aplicar diretamente no trabalho. Né? Me ajudou demais a poder entregar tudo isso e atender a expectativa, né, que a empresa tinha na contratação. Projeto elétrico de baixa tensão. Aqui está um exemplo. Sim, projeto elétrico engloba diversas atividades, né? Eu vou dar um exemplo de um projeto de um quadro de distribuição que a gente faz. Circuitos, balanceamento, dimensionamento de disjuntores, condutores, e o desenho, o layout, diagrama unifilar, para que no final seja algo mais ou menos assim, né? Todos os disjuntores, condutores, barramento, tudo dimensionado, os condutores, para que possa executar da maneira correta, né? Lá, quando a gente fala de eficiência energética, tu poder utilizar a tua energia da maneira mais efetiva, seja utilizando menos, entregando a mesma coisa, né? Para tu poder ter tu poder entregar aquele mesmo produto que vai ser produzido ali, sem tu gastando menos energia, né? Ou então tu gasta a mesma energia, mas tu consegue entregar mais. Então isso resumindo, isso aqui é eficiência energética. Também trocar uma lâmpada de LED, também isso, claro, mas sim, envolve muitas coisas. Nesse caso aqui, até o dimensionamento correto do condutor, que não vai ter perda de corrente no percurso, dimensionamento correto. Então, tudo isso influencia. Então, assim, a eficiência energética engloba uma escala muito grande de atividades que a gente pode executar e são atividades que estão diretamente relacionadas ao que a gente trabalha na faculdade. Até porque quando eu tentei a vaga para manutenção elétrica, era onde eu achava que fazia mais sentido, né? Manutenção elétrica, engenharia elétrica, eu achava que fazia mais sentido. E quando eu consegui a vaga na eficiência energética, eu pude ver que também tem muitas oportunidades e tem assuntos bem específicos que a gente vê, que eu não imaginava ver lá, a gente conseguiu trabalhar com. Projeto luminotécnico também. Projeto luminotécnico é um projeto de iluminação que é feito, e é o exemplo de uma das fábricas da Grendene. Aqui está incluso, claro, a eficiência energética, o dimensionamento correto, não colocar lâmpada demais. Porque antigamente, sem projeto, os caras falavam, não, nessa área aqui coloca 20 refletores 100 watts. Iluminava, beleza, mas não era o que realmente precisava, né? Hoje em dia, tem norma para isso, tem a iluminância mínima necessária para o posto de trabalho, tem fiscalização em cima disso. Então, assim, é um negócio hoje bem mais complexo, que as empresas precisam cuidar nisso também, né? E a gente fazia isso lá. Aqui, todo o galpão da fábrica, eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que mais de 500 refletores aqui foram colocados. E no projeto a gente especifica tudo certinho, né? Coloca a distância correta entre lâmpadas, na horizontal, nos dois sentidos, no eixo X, no eixo Y, a altura que ela tem que ficar do chão, pé direito. Então, tudo isso a gente fazia lá. E o mais bacana, voltar a enfatizar, isso aqui foi um assunto que a gente aprendeu em industriais, né? Então, assim, o Web estava um dia falando do Dial Lux,
para a gente, o software que a gente faz a simulação, no dia estava lembrando a gente fazendo isso aí. Então, além da prática dentro da faculdade, né, muito bacana que a gente fazia lá, ter essa vivência também foi fora de sério. E não só isso, não só o projeto, como acompanhar a execução, né, que é uma coisa que a faculdade tem os laboratórios e a gente faz experimentos e tal, mas não se compara a tu estar lá de fato no campo de trabalho, vendo como é que isso é de fato executado, né? A gente visualiza quando faz o projeto, pensa em várias coisas. Quando vai executar, a gente vê tudo isso e tem alguns detalhes, algumas observações que previamente a gente não sabia, porque, claro, a gente nunca tinha trabalhado com isso. Mas é para isso que essas experiências servem, né? A gente realmente aprender como é que deve ser feito essas execuções, instalações, equipe, quantas pessoas, enfim, tudo isso. Aqui está um exemplo de um projeto instalado. Não lembro qual que é essa fábrica, mas vocês podem ver aqui, distanciamento, iluminância adequada, nem de mais, nem de menos, sempre olhando a norma, né? Todo projeto, ele é que precisa de iluminância para aquele posto de trabalho. E nem todo posto de trabalho é igual, claro, né? Tem umas revisões mais específicas, outras não, já uma iluminação mais geral. Então, o projeto, né, feito no Dialux, e aqui a execução, né? Pode acompanhar todo o projeto desse aqui, como é a intenção, é a economia de energia, é feito um estudo de viabilidade, tem que ser feito investimento, compra de refletores, tudo mais, troca de cabos, às vezes adequação de algum quadro para receber. Mas é um negócio que se paga, né? Tu tinha antigamente aquelas lâmpadas 300 watts, 400, de vapor de mercúrio, se eu não me engano, que não iluminava nada, e consumia horrores. Então, poder fazer essa troca, se trocasse uma por uma, já era muito eficiente. Agora, tu imagina, tira 10 e coloca 7, mais ou menos. Não era a proporção 2 para 1, mas sempre diminuindo a quantidade. Então, o tipo de atividade que a gente fazia, todo esse estudo, né, desde o projeto, a estudo de viabilidade, acompanhava a instalação, esse período de estagiário, quando eu pude ter um contato com a equipe de instalação, conversar com as pessoas, entender como é que é o passo a passo. Infelizmente, eu não poderia opinar muito, claro, da experiência. A gente ficava lá aprendendo, né? E à medida que a gente ia acompanhando, a gente ia aprendendo uma coisa ou outra para nas próximas já estar ajudando mais, né? Entregar o projeto pronto. Mas alguma coisa da instalação também, da execução, é interessante a gente saber, né, como responsável daquele serviço. Mais outra visão da instalação, você pode ver que a iluminação bem uniforme, não é iluminar demais um local, nem o outro, né? Fazer realmente o projeto correto, o software, dar uma olhada. Os meninos do PET aí, com certeza, manjam muito aí também. Um exemplo de um corredor, iluminação de acordo com o projeto. Iluminação antiga ainda, com a lâmpada de vapor de mercúrio. Samuel, Oi. tem uma pergunta no chat. Você quer logo responder ou quer deixar? Claro. Pode falar. O Pedro Henrique Carneiro fez a seguinte pergunta. Lemuel, você acha importante, nos períodos finais do curso, os alunos ingressarem em um estágio para já ter um contato com o mercado? Com certeza é muito relevante tu poder estar entrando no estágio. A minha sugestão é tu conseguir entrar realmente mais no final do curso, a partir do 7º, 8º semestre, porque de repente tu conseguindo um estágio no 5º semestre, 6º, tu não vai poder aproveitar o tanto que tu aproveitaria mais no final do curso. Por mais que, cara, consegui um estágio, 5º semestre, vou me livrar disso, massa. Mas e aí, cara? Tu fazer um estágio no 5º semestre ali, de 1 ano, tu vai ter mais, talvez, 2 anos aí da faculdade, 1 ano e meio.
talvez tu nem lembre, cara, que tu viu no estágio naquela época. Então, assim, é tu conseguir, de fato, estudar alguma coisa que tu vai aplicar lá, e assim que acabar o estágio, já está pronto da formação e inserção no mercado de trabalho. Então, tu mantém essa sequência que acredito eu ser uma boa ideia. O cara no quinto, sexto semestre, tu viu, assim, todos os cálculos, físicas, álgebra, mas não são conteúdos que tu vai aplicar. Não vou chegar lá fazer uma derivada, uma integral lá na academia. Mas esse conteúdo que tu vai estudar, essa tua base teórica até o quinto semestre, sexto, ela é muito importante e relevante para tu poder ver sistemas elétricos de potência, instalações elétricas industriais, eletrônica de potência. Então, é necessário. Então, não pode menosprezar. Não, o começo do curso também é só teoria. Pô, mas essa teoria que vai te fazer, mais na frente, entender questões mais complexas que eu vou aplicar no mercado de trabalho. Então, é uma sequência. Então, sem dúvida, muito, muito válido tu considerar esse teu estágio no final do curso. Minha sugestão seria do sétimo em diante. Acho que é um bom período para você ingressar no estágio. Beleza? Continuando, aqui, para finalizar da eliminação, aqui era um corredor com lâmpada de vapor de mercúrio. Vocês podem ver uma iluminação morta, né? Tinha antigamente, né? LED não, assim, tá comercial. E aí a gente veio, fez a medição com o luxímetro, 74,6 lux, né? Aqui por 200, um corredor desse. Temos o projeto, vocês podem ver aqui a diferença desse corredor em comparação a esse outro, né? E aqui feito o projeto, colocando a altura correta, o espaçamento entre refletores, tudo certinho, e a gente bate o luxímetro, conforme tem que ser, 200 lux. Isso não, o objetivo final é esse, entregar um bom local de trabalho para a pessoa que vai estar executando seu serviço, dentro da norma, nem de mais nem de menos. A gente encontrava ainda alguns locais que tinha refletor demais. Exagero que a gente eficiência energética, análise de viabilidade técnica financeira para poder validar o projeto, claro. Né? Projeto Estudos Inteligentes. Samuel, Oi. eu acho que seu microfone está dando algum contatozinho. Tem vezes que você mexe, aí dá tipo uma cortada, depois ele volta. Eu não estou nem mexendo nele, mas eu vou tentar levantar ele aqui e deixar mais perto da minha boca. Pode ser? Pronto. Pode. Isso do projeto das estudos inteligentes, só para ressaltar, pessoal, aqui as imagens da Grendene, a gente teve a permissão. São alguns equipamentos que a gente pode contextualizar no que a gente trabalhou e poder ver com vocês a relação que isso tem com o curso. Aqui é uma estufa de secagem, passa o calçado embaixo com a pintura e precisa ser feita a secagem, né? Isso antigamente, as estufas antigas, eu não conseguia achar uma foto de uma antiga, mas era só um potenciômetro, onde tu regulava a temperatura que tinha que passar ali aquele calçado. Então, o cara ia lá, na mão mesmo, mais, menos, de estar mais frio, de estar mais quente, mas não tinha nenhuma medição. Pô, aqui o cara botava a mão. Não, aqui tá bom. Então, assim, era um negócio muito impreciso, né? É ruim para o consumo de energia, porque tu não sabe se está utilizando o correto, está usando a mais ou menos, provavelmente é a mais, né? Na dúvida, coloca no máximo aí para secar logo. E a segunda questão é que não era eficiente para o processo, né? No próprio processo, precisa ter uma temperatura X específica. Não era preciso, cara, só ir lá no potenciômetro, não. Aqui,
se no ajuste aqui eu acho que tá bom. Pô, não pode deixar, né, cara? Então, assim, foi feito esse projeto que eu pude participar, é um controlador P&D, né? O pessoal do PET depois pode explicar para vocês que também já esqueci da época que estudou, como a gente tem um trabalho, a gente acaba esquecendo as coisas, a gente foca mais no nosso dia a dia. Mas o controlador P&D, basicamente, ele tem um controle lá dentro, né, onde tu vai regular os fatores, para tu poder ajustar a temperatura que vai estar sendo lá embaixo. Às vezes é com um roupa maior, menor, enfim. Mas é algo que vocês vão ver. Alguém me ajuda aí, do PET, qual é a cadeira? Eu lembro que na época era o Vô Gilberto, mas tem a cadeira que tu estuda só isso. Isso. Lemuel, Oi. outra pergunta. Pode fazer, né? Assim que for surgindo. Pode, tranquilo. Lemuel, qual a norma vocês se baseavam para projetarem o Luminotec da Grendene? Pô, cara, de cabeça, se eu não me engano, é 5413, mas eu vou ficar te devendo essa informação para te passar aqui depois. Mas eu acho que na época era 5413. Isso também vai mudando. Vai ser umas normas novas, mas se eu não me engano, era 5413, beleza? Sobre as estufas é isso, né? Então, assim, é algo que tu vê na matéria da faculdade de controle e tu vai ver aplicação direta, cara. Aqui é um exemplo de estufa, mas se tivesse equipamento, tem esse controle. Se tu for para uma fábrica de cimento também, tu vai ver isso aí. Então, assim, é algo que está no dia a dia das indústrias, né? É algo que tu vai ver na residência, no comércio, talvez, mas dentro da indústria isso é algo que está no dia a dia, isso é básico lá. O cara tinha a botoeira para ligar as resistências, chamadora também, de corrente contínua, tudo certinho, conforme a NR12 também, NR10, seguindo todas as normas aí, claro, tem que se atentar também. Outra atividade, medição de energia e qualidade de energia. Qualidade de energia utilizava equipamento chamado Embrasul, a gente ia no quadro de distribuição, eu não tinha permissão para mexer, né? Porque tem que ter as permissões lá internas. Eu acompanhava, né? Ficava na distância correta e o eletricista montando. Então o cara ia, abria o quadro, instalava o equipamento. Eu também não achei foto aqui da instalação, mas aqui é uma imagem da medição instantânea lá, medindo tensão, corrente, potência ativa e fator de potência. Isso aqui, cara, para a indústria, isso aqui é fenomenal. Tu poder ligar esse equipamento, esse equipamento em qualquer outra máquina da fábrica para tu ver, pô, se está consumindo mais, se está menos, por quê, o que a gente pode fazer. Então, assim, dá um norte muito grande, né? Imagina uma empresa tomando a Grendene, analisar o consumo dela baseado só na conta da Enel. Do que vem, não, esse mês foi mais, esse mês foi menos. Mas, pô, cara, tem quantas fábricas aí dentro? Como é que eu vou saber qual é a razão específica? Então, assim, é feito, claro que é analisar também a conta da Enel, mas tem que ser feito do macro até o micro, né? Aqui está a imagem da... Se vocês conseguem... Medição... Travou o áudio, meu. Pode repetir aí. Trava em qual parte? Quando você colocou essa imagem, você foi falar da medição. Pronto. Aqui está a imagem de lá durante a medição. Vocês conseguem ver, ele está aí no chão. Coloca, né, as garras de corrente, pega os pontos de tensão e aí a gente faz a análise. Aqui a gente estava medindo o quadro inteiro, né? Vocês podem imaginar que uma fábrica dessa Grendene, 30, 40 quadros tem. Então, volto a repetir, é feita a análise desde da macro, ver a conta de energia da Enel, como vem descendo. Vamos ver a medição por fábrica. Vai lá na entrada da fábrica, na subestação, dentro do transformador lá, a gente pega na saída dele para fazer a medição. E aí a gente consegue ter aquela análise da fábrica.
Não, vamos trabalhar aqui no QGBT1, de vários QGBTs, a divisão das cargas. Vamos analisar. Então, tu pode fazer desde a macro e vir reduzindo até tu medir se tu quiser uma tomada. Medir uma tomada para ver se aquele computador está consumindo energia, tu pode fazer também. Né? Não faz sentido, mas só para exemplificar que pode ser feito todas essas camadas, esses níveis, né? E esse cara aqui... Samuel, Oi. pergunta. Beleza. Samuel, no período na Grendene, você teve dificuldade em realizar algumas atividades por não ter concluído ainda o curso e se teve como buscar um melhor preparo para realizar tais atividades? Dificuldades tinha, claro, mas volta a questão de como estava no final do curso, eram atividades que eu já tinha visto, ou estava próximo de ver, como a gente tinha uma certa abertura com os professores também chegavam, né? Não lembro se eu cheguei alguma vez para o Whats, mas Hebe, Elmano, o próprio Marcos Rogério, falava, pô, tô com a situação assim na Grendene, não tô conseguindo resolver, como é que eu posso fazer? Então, vocês têm ajuda dos professores para poder ajudar vocês nessa questão. Estudar, claro, né? Isso é o básico. Mas teve sim, teve momentos que a gente não sabia. Claro, como na Grendene, falando especificamente lá, é um processo produtivo, tu tem que também tentar entender um pouco como é que funciona aquele processo. Por mais que a gente não seja engenheiro de produção, para trabalhar fatores, enfim, na produção, mas para tu ver que aquele equipamento, X ou Y, está entregando o que deveria ou não, tu tem que entender um pouco do processo. E eu acho que aí foi onde eu tive mais dificuldade. Para contextualizar, né? A palavra é essa, contextualizar entre o que eu estava vendo na parte técnica com o que a Grendene precisava, da parte de produção. E não adianta, eu me bitolar aqui só, vou abrir o equipamento, vou mexer aqui dentro, mas peraí, vamos ver como que está saindo o equipamento. Aí vai temperatura, vai diversos fatores que às vezes não está no nosso dia a dia da engenharia elétrica, mas precisamos contextualizar. Eu acho que isso daí foi mais difícil, algumas questões técnicas também, mas volto a falar, estudando e indo falar com os professores, que são pessoal com mais experiência, você acaba conseguindo resolver. Beleza? Voltando aqui para a medição, beleza, que o equipamento, né, que ele é maleável, né, para qualquer local, beleza? Isso aqui é um medidor que esse aqui já fica fixo no quadro. Esse é o CPAC 3200, que foi um projeto que eu também estava encabeçando. E aqui a gente já instalava em cada quadro, umas máquinas também quando precisava. Ele, ligado à internet, já dava a medição que a gente fazia no Embrasul, ele já dava tudo para a gente na tela do computador, né? É o melhor dos mundos. Então, gerente de fábrica, para um diretor industrial que precisa analisar do macro para o micro, né? Tu ter na palma da tua mão, no celular, tu abria, tu conseguia ver, pô, essa máquina X aqui está consumindo nesse exato momento tanto. E acho que ele conseguia até dar dado de produção também. Já saiu todos os calçados. Então, o cara conseguiria verificar instantâneo e já tomar uma ação se está correto ou não. Então, foi um projeto muito bacana aqui. A gente precisou trabalhar também um pouco de programação, que vocês viram na faculdade. Programação nunca foi meu forte. A gente tinha um pessoal para ajudar a gente nessa parte. Mas na parte de fazer o projeto, definir quais que eram os locais para fazer a instalação dele, e na instalação em si, né, TC, TP, a gente trabalhava muito. Então, falando de medição de energia, era isso, basicamente, essas duas opções. O Embrasul e o Centropac. Tem outros equipamentos também de medição por quadro, acho que era CCK o nome, mas isso aqui era lá os dados, inclusive os de qualidade de energia, né? Qualidade de energia, pô, aqui é um negócio muito técnico, vou falar isso para vocês agora. Isso aqui é só um exemplo de um gráfico que aqui estava se fazendo um estudo de um equipamento chamado retentor de harmônico,
que quando se tem muito harmônico na instalação, prejudica, consome mais energia e tal. E a gente fez uma análise com retentor e sem retentor, verificou qual que era a influência dele, se valia a pena investir no equipamento desse para ter uma redução no consumo de energia, porque ele reduzia os harmônicos, né? Até um equipamento desse, chamado retentor, a gente estuda na faculdade como é que funciona, quais que são os equipamentos, quais são os dispositivos que a gente tem que colocar ali dentro para poder reduzir os harmônicos. Então, vocês devem ver. Desde a medição, tive na faculdade. Instalação, vi na faculdade. Equipamento para corrigir, tive na faculdade. O que causa harmônico, tive na faculdade. Então, assim, cara, está diretamente relacionado a tudo que a gente via. E, por coincidência também, nesse período eu estava fazendo a cadeira de qualidade, a professora Janaína, na época, que me ajudou demais também nisso. Então, assim, são situações, acho que é relevante passar para vocês, até incentivar, né? Não, eu vou estudar isso aqui, mas eu vou ver isso no mercado de trabalho. De repente, algum de vocês não se interessa por essa parte, beleza, vai para outras vias da engenharia elétrica que tem inúmeras, mas para quem gosta, é muito, muito relevante poder ver isso e estudar e ver isso lá na prática, né? No fim do período da Grenene, a energia solar. Na segunda, eu acho que o Johan falou com vocês, né? Comentou da usina solar. Solar, assim, é um negócio muito importante, muito relevante para mim. Eu acho que foi um dos fatores também que me ajudou a se contratar. De estágio, já via-se a conversa de que haveria, né, investimento na energia solar. E sempre tive dentro, né? Curioso, estava dentro. Até que fui ganhando mais corpo dentro da equipe para poder ajudar, para poder definir algumas coisas. Como estagiário, a gente não tem muita vez, né, na decisão, mas estava junto, né? E como a gente tinha algum conhecimento técnico para agregar, isso era relevante, né? Não era engenheiro eletricista ainda, mas já tinha estudado alguma coisa. E aí, assim, para um cara que sai da faculdade, bitolado ali, estudar, passar as cadeiras e tal, né, quando pede também, tu chegar numa grande dessa, tu vê parques fabris enormes, gigantescos, e ver um usina solar dessa, pô, o cara fica maravilhado. Pode assustar, pode, porque é algo que tu nunca viu, mas vamos olhar pro lado positivo, cara, uma oportunidade dessa. Chega os olhos brilham, hein? Tu é doido, cara. O cara chegar numa fábrica daquela, ver tanto de máquina, tanto de instalação que a gente pode trabalhar, é muito gratificante. Eu acho que deve valorizar para vocês aí que tem essa oportunidade dentro da cidade que vocês estão estudando. Uma empresa desse porte, nacional e internacional, não é fazendo marketing da Grendene não, mas é só valorizando mesmo a oportunidade que vocês têm, né? Vai ter gente que não se dá, não preciso preferir ir para outras empresas, tranquilo. Como falei, tem diversas oportunidades nos locais, mas falando do que eu vivi, né? Foi uma experiência fantástica, é uma escola, tem muita gente boa, experiente lá dentro, que vai te ajudar, muito inteligente que só tem a aprender e agregar no nosso conhecimento. Lemuel, Oi. qual cargo você ocupava no seu estágio? Pergunta do Juan. Juan, no estágio era estagiário de eficiência energética. O setor em si era novo na Grendene. Quando eu cheguei, acho que o setor não tinha 5 anos. E o meu cargo em si mais novo ainda. Só tinha um estagiário antes de mim, quando foi criado o cargo. Estagiário esse que o pessoal deve conhecer, o pessoal mais antigo, o Pimenta, o cara é fera. Então ele deixou uma impressão lá muito, muito boa. Neto? Oi? É o Pimenta Neto? Não sei o sobrenome, é Pimenta. Pô, veterano. Conheço. Pois é, então o cara é fera, assim, ele decidiu sair, não lembro porquê, mas assim, ficou a vaga lá com uma expectativa muito alta, ele foi um cara muito bom.
E, graças a Deus, com o trabalho da gente, a gente foi entregando o que eles esperavam. E sobre a usina solar, aqui são 3.500 painéis, 1,1 mega, se eu não me engano, para abastecer, pasmem, para abastecer 2% da Grendene. Vocês têm uma ideia do consumo que é gigantesco de uma empresa dessa, que é 24 horas, né? Não para. Mas foi muito, muito bacana. Essa foto aí, nessa época já, digital influencers foram lá tirar foto, publicar, né? Falar sobre a Grendene, sobre esse viés sustentável, né? Que a gente estava trabalhando. Acho que aqui, não sei se tinha 50% da execução, mas muito bacana. Vocês veem aqui, assim, são coisas que a gente não está acostumado a ver no dia a dia, né? Ver uma estrutura metálica dessa, ver uma execução de um pilar desse, são coisas que a gente acaba não vendo na faculdade e só vai ver mesmo quando entrar no mercado de trabalho e tiver uma obra, para ver isso na prática. Aí todos os painéis aqui, pessoal trabalhando ali no meio, aqui embaixo dos painéis. Foi uma experiência muito bacana, foi desafiador demais. Você imagina, um cara que nunca tinha trabalhado com isso, chegar numa obra dessa magnitude, 15 eletricistas, tinha os 2 engenheiros responsáveis da obra que eram terceirizados, lá do Rio Grande do Sul, e eu meio que estava do meu setor, era o cara que estava lá no dia a dia para reportar para os superiores, né? Acompanhar, ver tudo, tal, execução, reportar para os superiores, que também tem as atividades deles, não poderia estar lá com tanta frequência. E foi bom demais, cara. Nossa, a experiência que foi isso daí foi muito, muito bacana. E o período da minha contratação, eu não lembro se já tinha começado, estava começando, mas foi esse empenho, esse trabalho ajudando o pessoal que acabou me qualificando para a vaga. E graças a Deus deu certo. Aqui tem a imagem da usina completa. Muito lindo, cara. Esses dois primeiros módulos aqui maiores são estacionamento. Se eu não me engano, esse primeiro de cima é de carro. E era uma área aberta que tinha lá que a gente conseguiu utilizar. Aqui na direita, a subestação, que já é outra fábrica. Não só a questão da energia solar em si, da geração de energia, economia na conta de energia, o viés sustentável, como também aqui era um estacionamento que acho que o de carros não era coberto, então também teve essa questão de facilitar para as pessoas, né, deixar seu carro com sombra, né, então teve todo esse viés também. E aí, cara, essa experiência disso é fora de sério. Que era um trabalho que eu chegava às 7 da manhã e saía às 7 da noite sorrindo, cara. Cansa muito, te acaba abdicando algumas vezes de algumas coisas. Foi nesse período aqui que o Watson falou, não vai dar para criar TCC não, cara. Vai ter que ficar próximo semestre. E eu louco para me formar, porque, cara, passava o dia aqui na obra, né, e tinha que cuidar do TCC, óbvio, não podia entregar qualquer coisa. Mas no fim deu certo, graças a Deus. Nada que umas madrugadas aí, um bom café não resolvam. Alguém está com dúvida da energia solar? A da Grendene vai parar por aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. E vamos lá. Agora vamos falar do novo capítulo, né? Nossa sequência de trabalho aí. Samuel? Oi. Chegou aqui umas perguntas. Beleza. Elielso Vasconcelos. Como funciona o sistema de energia solar? Cara, energia solar vai depender muito da aplicação, né? Energia solar, falando assim por cima, 3 maiores aplicações e mais cotidianas é on-grid, ligando a rede direto, e a energia que é gerada vai direto para o local de consumo. Off-grid, como o próprio nome já diz, fora da rede, se aplica-se mais a locais que não chega energia elétrica da concessionária,
E aí tu vai lá, coloca os painéis, bateria, inversor e aquele sistema abastece o local que vai ser instalado. E o bugamento solar, que também é uma outra aplicação para locais onde não tem energia elétrica, muito distante, e aí o cara tem um poço profundo e precisa tirar a água dali, não tem como ligar em nenhum, não tem energia próxima, o cara faz a instalação da bomba junto com os painéis, inversor também, para aplicar. De modo geral, essas 3 aplicações são mais comuns, né? No caso, a gradelinha aqui foi um grid, foi ligado na rede. Pronto. Outra. Lucas Mesquita. Qual o custo para fazer uma obra dessa proporção? Cara, o custo de uma obra dessa foi entre 4 e 5 milhões, por aí. Muito grande, mas todo projeto desse é feito um estudo enorme de viabilidade técnica, né? Tem que fazer a análise para ver em quanto tempo se paga, payback, todas, volto a falar, coisas que vocês veem na faculdade, não sei se é engenharia econômica, a cadeira, enfim, mas vocês veem tudo isso para fazer essas análises e passar para os clientes de vocês, para que vocês trabalhem, essa análise, essa viabilidade dos projetos. Outra. Ellison Melo. Não era vantagem ou viável colocar os painéis no teto dos galpões? Sim, foi pensado para colocar. Quando eu saí de lá, havia ainda essa conversa, mas o teto lá, se eu não me engano, ele não tinha sido projetado para o peso dos painéis, né? Tem que se atentar a isso também. Isso vai preencher uma área de 1.000 metros quadrados, vamos falar, aqui eu dar um exemplo. 1.000 metros quadrados, vamos dizer que cabe 500 painéis. Cada painel, média aí de 25 quilos. Está colocando 12 toneladas e meio em cima daquele telhado. Então, essa análise precisa ser feita, claro. Já vimos casos de instalações em telhado que o telhado venha a cair, porque não se é feita essa análise. E, querendo ou não, é um peso considerável. Por mais que seja distribuído, mas é um peso considerável. E, se eu não me engano, na época, os telhados não eram projetados para tamanho e peso. Eu falei em metros quadrados, mas eu acho que a área de cada fábrica passa disso. Então, o peso é ainda maior. E por isso que fizemos no estacionamento e ainda mais a vantagem de poder cobrir, né, para as pessoas, né, essa sombra para as motos e carros. Mais, Leman. Lucas perguntou, qual a maior dificuldade da implantação desse sistema? Vou falar para mim, né? A minha maior dificuldade foi realmente não ter nenhuma experiência. Você imagina, cara, se uma coisa é tu entrar no ramo de energia solar para fazer instalação residencial, com 8 painéis, 10, 20, uma obra ali de 4 dias. Outra coisa é tu entrar na energia solar para uma usina dessa, cara, de 3.500 painéis. Então, assim, a proporções totalmente fora do que a gente estava acostumado. Para mim, uma dificuldade foi cair em si para entender a magnitude que era essa obra e poder ajudar, né? Se eu estava lá, eu tinha que ajudar, não podia ser só o cara que estava lá andando, olhando, tirando fotos, não, eu tinha que ajudar. Eu sempre gostei muito de obra, né? Isso facilitou de estar lá dentro, mas, claro, não tinha muita noção de gerenciamento de equipe, metas, tudo mais, como fazer a instalação, claro que eu não sabia. A gente chegou até a visitar algumas usinas antes de instalar. Visitamos uma em Santa Catarina, se eu não me engano. Mas não se compara, né? Pô, chegou o dia, tá chegando os painéis, chegando a estrutura, e aí, Leandro, o que que faz? Pô, sei lá, cara. A gente não sabe, mas a gente tem pessoas lá, por isso que tinha os 2 engenheiros responsáveis pela obra, para fazer isso, para tomar essas decisões, juntamente com alguns engenheiros da Grenene, alguns supervisores, enfim, né? Tinha pessoas capacitadas para tomar de conta e como tinha que estar lá dentro ajudando, eu tive que me virar para aprender, e no final da obra a gente já estava bem habituado, né? Só pelo começo, mas no final dá certo. Leman, eu vou pular algumas aqui porque tem uma pergunta que se encaixa bem.
na anterior. Beleza. A respeito do projeto em si, dessa usina de energia solar, você chegou a adentrar no planejamento ou quando você entrou na empresa já estava no processo? Você sabe de algo da atuação de engenheiro eletricista nessa etapa? A etapa que eu não participei foi a etapa de conversa entre diretores, presidentes, para fazer o projeto. Mas, assim, quando se teve o ok do presidente para, beleza, pode fazer. Vamos fazer o planejamento da usina solar. Aí eu estava dentro. Aí foi quando a gente visitou as usinas, foi quando os engenheiros vinham com muita frequência a Sobral. Então, toda a parte, desde o primeiro rascunho do projeto solar, né, eu pude participar. Né? Volto a falar, não era voz efetiva para definir alguma coisa, mas estava lá aprendendo. Né? Claro que se o cara não sabe de nada, o cara não vai aprender. Né? Porque uma coisa é tu saber como é que funciona o painel solar, a célula solar. Uma coisa é tu estudar, fazer uma simulação do PV-System. Outra coisa é uma obra dessa magnitude, né? Que envolve muita coisa também do pessoal de civil, fundações, estrutura metálica. Então, assim, é outra magnitude que a gente aprende mesmo no dia a dia. Sobre a atuação do engenheiro eletricista, o pessoal que fez o projeto, eles fizeram todo o gerenciamento e planejamento da obra. O cara, querendo ou não, o cara, não, eu sou engenheiro eletricista, não tenho nada a ver com a civil, mas tu tem que saber alguma coisa. Imagina tu vender, tu chega lá para a Grendene para falar do projeto de energia solar, oferecer para a Grendene. Estou aqui com um projeto para oferecer a vocês de energia solar, mas eu só faço os painéis aqui. De fundação não entendo nada, de estrutura não entendo nada. Pô, né? Descredibiliza. Tu não fica sem crédito com eles. Porque tu tem que saber alguma coisa. Tu não vai ser expert, tu não vai fazer o projeto da fundação, tu não vai fazer o projeto da estrutura metálica. Mas tu tem que entender alguma coisa para poder passar isso para o cliente e falar, não, vamos fazer, beleza, a gente vai aqui com uma empresa parceira que vai cuidar dessa parte, de fazer o projeto, né, de fazer a instalação. Mas tu tem que entender também um pouco sobre isso, né, para poder conversar com o cliente. E do restante, do gerenciamento e execução, o eletricista está dentro, consegue fazer tudo. Claro, se tiver alguma experiência, né, para uma obra dessa magnitude, tem que ter uma certa experiência, alguns estudos já, alguns projetos já feitos. Né? Outro gancho aqui do Lucas Tardano. As pessoas que montaram esse sistema já possuíam experiência ou só porque não possuía? Os montadores, a mão de obra foi toda interna da Grendene. Mas as pessoas que estavam montando, elas nunca tinham montado também. Mas, claro, ninguém jogou os caras lá, não se vira. Foi feito o curso. Os próprios dois engenheiros, né, que foram contratados, eles deram um curso, né, um treinamentozinho básico, para os caras poderem estarem habilitados para fazer a instalação. Né? Então, porque imagina, um negócio desse tamanho vai soltar uma pessoa que não sabe de nada disso, né? Então, foi feito o curso, né, as pessoas, todo mundo estudou, fez treinamento para poder fazer a execução. Agora, já partindo um pouco para a parte de sistema né? Pedro Henrique fez uma pergunta. Sua empresa trabalha com energia solar, instalações domésticas? Se sim, como funciona o processo para aderir a esse modelo? Desculpa, para aderir o quê? Como? Para aderir a esse modelo. Para a residência instalar, né, o sistema fotovoltaico. Sim, a gente trabalha, né? Eu vou falar aqui mais na frente de alguns projetos que a gente fez. A gente trabalha residencial, comercial, industrial. A gente ainda não fez na industrial, mas, né, claro, a gente está em busca. E para aderir, tem uma norma que rege, né? Que é a 482. Então, assim, basicamente, tu tem que enviar um projeto para a Enel, referente àquela unidade, por exemplo, a casa do Pedro Henrique.
Tu me dá a tua conta de energia, a gente pega os dados da conta, faz o projeto para a tua casa e manda para a Enel. Aí, uma vez que a Enel aprova a questão técnica do projeto, dimensionamento, se estiver de acordo com a norma técnica, né, 482, que rege a compensação de energia de micro e mini geradores. Né? Mas aí a norma técnica de dimensionamento do projeto é outra da Enel, que eu não lembro de cabeça qual o nome dela. Mas uma vez que tu preenche os requisitos técnicos que a Enel solicita do projeto, teu projeto aprovado, tu já vira um produtor de energia. E aí é só comprar material, instalar e partir para o abraço. Pronto. O Bruno Israel perguntou: é vantajoso uma residência que tem baixo consumo de energia elétrica, menos de R$ 50 por mês, por exemplo, aderir a um projeto de energia fotovoltaica? Cara, eu costumo dizer que todo e qualquer consumo é válido para instalar energia solar. Mas aí, entre parênteses, tem projetos que se pagam mais rápido, tem projetos que demoram mais a pagar. Um projeto desse, o cara paga R$ 50 por mês, tu vai ter uma redução aí, tu ainda vai pagar no fim uns R$ 20, 25, vai ter uma economia de R$ 30 por mês. Mas, em compensação, algum dia, o investimento que tu fez, ele vai acabar. E nesse dia, quando ele acabar, tu vai ter teu sistema aí de valor total 25 anos, tu vai ter teu sistema. Então, vamos dizer que demorou 10 anos para tu pagar teu sistema, então ainda tem 15, né, de aproveitar tua geração pagando só o mínimo. Mas tem projetos maiores que o cara se paga, o projeto se chega a 2 anos e meio para se pagar. 3, 5 anos a média. Mas todo projeto vale, toda economia vale, né? Mais uma aqui, eu acho que é a última. O Elielson Vasconcelos: é mais vantajoso o sistema fotovoltaico ou eólico? Cara, eu vou falar da minha experiência, que é comercial e residencial, né? O solar é mais vantajoso porque ele se adequa, né? O cara vem aqui com algum telhado, né? Já dá certo. Mas, quando se fala em grandes usinas, em venda de energia, eu acho que o eólico acaba se sobressaindo. Mas aí a gente está falando de alguns megas, cara. 5, 10, 15. É um negócio muito grande. Mas falando que nosso dia a dia, nosso ambiente é a solar. É difícil, né? Você, uma residência, você colocar o sistema eólico, enfim, estudo de vento, essas coisas é um pouco mais complicado. Mas é até um desafio, né? Tomara que um dia possa ter os dois, né? Não só solar, tomara que um dia possa ter os dois. Uma aqui, Lemuel, chegou agora. Thiago Melo: em quais situações é mais vantajoso utilizar microinversores ou inversores convencionais, inversores de string? Os microinversores, eles são fortemente indicados em situações onde há sombreamento do telhado e vai acabar sombreando os painéis. E quando o telhado ele tem muitas águas, né? Esse telhado mais enfeitado, tem várias orientações. Então, acaba sendo mais vantajoso porque esses inversores string mais tradicionais, esses da potência mais baixa, monofásico, por exemplo, só tem 2 MPPT no máximo. Então, só vai conseguir colocar no máximo 2 orientações. Se o cliente tem 3, ele quer preencher as 3 orientações, já não vai dar. Pode, sim, comprar mais de um inversor string para fazer essa instalação, mas o microinversor, nessa situação, sobressai. Falando de eficiência, um pelo outro, né, o microinversor é mais eficiente. Mas, claro, tem um investimento maior, em torno de uns 5 a 10% a mais, que é uma tecnologia muito, muito bacana, o microinversor. Mas, volto a falar, ele é mais indicado nessas situações. Se tem um telhado completamente limpo, disponível, sem sombreamento, o investimento vai fazer mais que talvez não se pague, entendeu? Talvez seja só mesmo um luxo, como assim dizer. Pô, tem um microinversor, mais eficiente, beleza. Mas em situações onde tem um telhado completamente disponível sem sombreamento, pode utilizar, pode, mas o inversor string atende bem. Pronto. Chegou mais aqui. Lemuel, você pesquisa alternativas para captar melhor a energia solar, no caso de casas, e não ter condições
de ter uma placa solar grande, eu acho que ele quis falar um grande espaço, né, telhado, pois o movimento do sol pode dificultar a captação de energia. Todo projeto que a gente faz é feito uma análise técnica antes, né? O Emerson aí, tu sabe aí, tu dá melhor que eu, tá trabalhando aí junto comigo e já sabe como é que a gente faz. A gente faz essa análise do telhado e quando é feita a simulação no software, que a gente faz o PVSys, ele já faz a simulação do ano inteiro, né? Então já considera todas as variações, né, na posição do Sol durante o ano. Então, a partir desse estudo que te define qual sistema que vai ser mais interessante para o cliente, né? Aí tem que escolher, às vezes o cliente tem 3 orientações de telhado, a gente vai escolher aquela que é mais eficiente, aquela que vai ter uma maior geração. Toda essa análise ela é feita. Pronto, vamos aqui para o último, para depois você continuar e vir mais. Do Johan Kennedy. Numa empresa grande, como a GrandN, além da energia solar, outro sistema de energia alternativo pode ser implementado, tipo energia eólica? Claro, com certeza. Tinha-se também estudos para colocar uma energia, uma usina eólica lá também. Só que a eólica já eu acho, né? Minha opinião. Eu acho que já é um pouco mais específico, porque tem que ter todo esse estudo de vento, tem que ver se realmente vale a pena, né? Como eu falei, para projetos, eu acho que desse porte de 1 mega, talvez a solar se sobressaia no custo-benefício. Mas para projetos maiores, se for o caso deles fazerem, talvez seja interessante a eólica. Mas tem outras opções também, a própria biomassa, havia estudos também, o cara é um mundo muito grande. Tu imaginar de geração de energia é possível fazer lá, até porque o consumo lá é gigantesco. Uma usina desse tamanho abastece 2%, né? E os outros 98%, né? Tem que achar outras soluções. Legal. Daqui um Beleza? pedaço, beleza. Um pedaço a gente disponibiliza mais perguntas aí. Show de bola. Obrigado aí, pessoal, pelas perguntas aí. É assim que a gente acha que a conversa está. Falando da Zé Engenharia, né, que a gente já falou um pouco, a ZL eu fundei ela em outubro de 2018 e em março de 2019 que eu, de fato, full time da ZL. Trabalhos que a gente executa, poderia vir aqui e falar das minuciosas atividades, mas, assim, para ser mais resumido, a gente trabalha com projeto, instalação e manutenção de instalações elétricas de baixa tensão e energia solar, micro e mini geração, né? E projetos de média tensão. A execução de média tensão, a gente ainda não trabalhou ontem. Pode repetir, Lemuel? Projeto de média tensão, a partir desse. Projeto de média tensão a gente faz, mas a gente não trabalha ainda com a execução desses projetos. Eu vi ontem que o Washington fez uma palestra para vocês, né, muito boa também. Ele já faz, né, essa execução, o Danilo também trabalha com ele. É uma baita referência na região. Mas a gente se delimita, por enquanto, ao projeto de média tensão. E já na baixa tensão fazemos tudo. Projeto, instalação e manutenção. E quando a gente fala de instalação elétrica baixa tensão, cara, aqui ele encher o slide aqui de atividades que podem ser feitas. Mas, assim, de maneira resumida, a gente trabalha com isso e energia solar, micro e mini geração. Por exemplo, de uma atividade de elétrica, aqui é uma adequação de um quadro para adequar de acordo com o R10, né? E não sei se vocês conseguem ver, cara, tem até umas RAM mortas aqui no meio. É um negócio totalmente fora de norma, inseguro, não tem DR, não tem DPS, neutro e terra aqui com as emendas. Então, assim, totalmente fora de norma, né? Então, assim, a gente entra aqui, faz essa avaliação, faz a termografia, vê se tem algum ponto quente, e a gente trabalha nessa adequação, né? À esquerda aí, no período, a gente tirou o quadro velho, né? Tá aí
quantidade de... Repete aí novamente, Lemuel. Tirou o quadro velho. Tiramos o quadro velho, né? Aí precisou vazar a parede mesmo, né? Colocar o quadro novo, né? Aqui na direita dá o pessoal já com o quadro novo no local, chumbado, né? Tem que ficar bem firme, bem fixo. E o pessoal já trabalhando nas conexões, né? E aqui é uma imagem do quadro lá montado. Agora sim, de acordo com a norma, com o DR, disjuntor geral, com o DPS, todos os disjuntores, né, novos, barramento, neutro e terra. Então, uma das atividades que a gente executa de baixa tensão, projeto elétrico de baixa tensão. O Emerson aí depois vocês conversam com ele. Semana passada. Semana passada a gente entregou um projeto elétrico de uma residência aqui da nossa região. Já estamos trabalhando agora no projeto elétrico de uma padaria. Então, tem muitas oportunidades dentro do ramo de instalação elétrica. Se tu parar para pensar, cara, toda casa, todo comércio, todo local tem que ter uma instalação elétrica, isso é óbvio, né? Então, assim, tu imagina a quantidade de oportunidades que tem para a gente trabalhar. E, infelizmente, algumas pessoas que não fazem o serviço bem feito, acaba que fica uma instalação mal feita, né, como essa daqui. E aí a gente que estudou, viu tudo conforme norma, conforme deve ser, trabalha em cima disso, né? Então, assim, às vezes nós prezamos muito, instalação elétrica, foi muito pouco. O cara tem uma variedade muito grande de serviços que podem ser executados, né? Aterramento, desde a instalação tudo novo, então tem realmente muito serviço. Aqui está o antes e depois, né? Dá para ver que mudou um pouco aí. E cliente satisfeito aí. Para finalizar, da energia solar da nossa empresa, aqui a foto de dois. Cortou novamente. Aqui está a imagem de uma instalação nossa, duas residências. A da esquerda. Essa da esquerda, inclusive, lembrei aqui, foi feita em finais de semana. Foi quando a gente começou a ZL. Foram 3 finais de semana, se eu não me engano. Tempo que estava entre Grenem e ZL, eu subia com os meninos, montava, destelhava, fazia tudo. Eu tinha que fazer realmente para poder dar conta e poder finalizar no final de semana. E a gente montou, e aí esse cliente indicou para a vizinha dela, que é uma médica, a gente fez a instalação também, e aí tá o resultado, ficou bem bacana, todo mundo recebendo crédito de energia certinho, conforme tem que ser. E esses outros dois aqui, esse é mais recente, e são dois médicos, pai e filho, né? Fizemos primeiro da esquerda aqui, e depois do filho dele na direita. Também projeto muito bacana. Aí tem uma questão que não lembro quem perguntou, a questão da análise, do estudo, então tudo isso aí é feito. Desse, que é a quantidade X de painéis, mas de onde que veio isso? Não veio na minha cabeça, né? A gente fez análise, estudou, né, a melhor localização para esses painéis e colocou. Não sei se vocês conseguem ver nesse primeiro painel aqui, esse primeiro caso, esses primeiros painéis. A gente colocou aqui a 3 metros da caixa d'água, justamente para poder evitar o sombreamento. Porque se de repente a gente colocasse mais painéis aqui, ou eu colocasse eles mais para a direita, iria pegar sombra, e aí já o cliente iria perder a sua geração de energia. E da mesma forma, esse outro projeto aqui, pela imagem vocês não vão conseguir ver, mas esse lado de cá, essa primeira água aqui, ele tem mais painéis que a de lá. E nessa água de cá é mais virado para o norte e tem uma geração maior. A gente não pode colocar também tudo aqui, questão de MPPT e tal, isso a gente tem que analisar quantos painéis a gente pode ligar por MPPT do inversor, mas trabalhamos aqui da maneira para gerar o máximo de energia possível para o cliente. E para a gente, cara, é gratificante poder vir fazer um serviço aqui desse. Aqui é o interior da cidade,
levar energia solar para todos os cantos, né? Levar para eles, todo mundo fica maravilhado quando vê, chegando os painéis, instalando. Então, assim, é um serviço muito bacana, para quem trabalha é gratificante, e muito bom. Pessoal, da minha parte era isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, aqui também tem meu telefone, tem o Instagram da ZL, vocês podem ver mais obras nossas, fique à vontade para dar uma conferida. E estou à disposição. Se você tiver mais alguma dúvida aí, a gente está respondendo. Uma dúvida aqui do Lucas Mesquita. Qual a maior dificuldade na instalação de painéis? Tá cortando o áudio um pouco. Pronto, fica melhor para você. Cara, a dificuldade, dependendo do local da instalação, se for telhado cerâmico, é mais difícil porque tem que estar tirando as telhas, né? O pessoal andando em cima dos carros. Então, acaba que dificulta um pouco. Os painéis também, dependendo do local, às vezes é uma casa de 2 andares, aí monta andaime, quando não dá para subir por dentro da casa. E o painel, 25 quilos, ele é grande, 2 por 1, então não é tão fácil de manusear e também é uma das dificuldades. Pronto, o Elison Melo perguntou aqui. Você saberia algo a respeito de usina nuclear? O rapaz quer fazer uma Cara, não é minha praia, cara. Confesso que também queria saber mais um pouco, mas vou ficar te devendo essa. Juan Lira, de onde veio o nome ZL? Z de Zeuda, minha mãe, L de Lemuel, ZL Engenharia. Chegou outro aqui, Aristides Vasconcelos. Em quanto tempo você obteve o retorno do investimento no valor para criar a empresa? Cara, foi menos de um ano, né? Eu diria um ano. A gente precisa investir tanto no conhecimento pessoal, né, cursos, como investir no treinamento das pessoas, né, montador de energia solar. Tu não acha assim tão fácil aqui na nossa região, pelo menos, colocar ali na rádio, ei, tem vaga para montador de energia solar. Não aparece. A gente acaba tendo que investir nas pessoas, né, para poder treinar e se habilitar para fazer a instalação. E tem as ferramentas, né? Comprar muita ferramenta, escada, para poder fazer as instalações. Então, acho que em torno de um ano, mais ou menos, a gente consegue ter o retorno do investimento. Pronto, chegou a dúvida aqui no WhatsApp. Como faz para captar uma equipe de técnicos boa para trabalhar? No caso, o engenheiro recém-formado. Cara, aí realmente é rede de contatos. Se tu conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém, já facilita. Do contrário, os meios tradicionais mesmo, né? Que todo mundo vai procurar emprego, não lembro o nome do local aí, mas tem um local que você deixa o currículo e tal. Aí você pode ir lá anunciar, dizer que tem vaga na sua empresa, e você vai selecionar, né? Conversar com as pessoas, verificar essa questão técnica, né? Se eles atendem para o que você precisa. Mas, claro, se tiver uma rede de contatos, já facilita. Lucas Mesquita perguntou, qual o valor médio de investimento? Para montar a empresa. Acho que seja para montar a empresa. Cara, assim, depende muito do que tu acha que é necessário de ferramenta, né? Ferramenta é caro, tem as ferramentas específicas para trabalhar, varia muito com o fornecedor que tu vai escolher, com a marca, né? Então, assim, tem muitas variáveis, cara. Na época, provavelmente mais de 20 mil deve ter sido investido, por aí, para começar. Pronto. Aristides Vasconcelos perguntou, esse mercado de energia solar aqui na região já está competitivo?
sentido, qual o diferencial de vocês? Cara, tá demais. Nossa, muitas empresas. Aqui na minha cidade, Crateús, cidade pequena, 80 mil habitantes, tem 5, 6 empresas. Sobral aí, mais de 200 mil habitantes também tem muitas empresas. A gente também trabalha em Sobral. Mas a gente não, pelo menos eu não fico olhando muito para esses números, né? Já, pô, tem tantas empresas, né? A gente tem que saber, claro, ninguém vai viver no mercado que não sabe das coisas, mas não pode focar nisso. A gente tem que focar mesmo no nosso trabalho, né? Em se especializar, ter uma mão de obra qualificada, um pós-venda, cara, muito importante, né? De tu poder fazer a instalação do teu serviço, né? Entregar aquilo que o cliente está esperando, vir a conta de energia com redução, e tu poder, sim, assessorar qualquer dúvida aqui, monitoramento, acompanhar pelo celular. Então, assim, é tu fazer o ciclo completo com o cliente, entregando a melhor qualidade, né? Acho que esse é o nosso maior diferencial. Desde a análise inicial, muitos clientes não têm noção de como funciona, como que faz. Então, a gente dá esse overview para o cliente, explica quais são as opções, vê financiamento, daí faz o projeto, com uma instalação bem feita, né, com a equipe treinada, eu como engenheiro que está junto fazendo uma inspeção de todo o serviço e, por fim, o pós-venda, né? Tá junto, às vezes o cliente, pô, meu celular aqui não está aparecendo a geração, porque eu está lá de prontidão para responder, não é porque já ganhei o dinheiro do cara, fechei o projeto, já montei e consumi, entendeu? Então, assim, é você tendo esse cuidado, né? Pelo menos eu sempre me coloco muito no lugar do cliente, né? Eu também sou cliente em diversas outras coisas e eu gosto de ser bem atendido, né? Todo mundo gosta. Então, eu sempre penso dessa maneira e procuro ver quais são as melhores maneiras de ajudar o cliente. Pronto. Lucas Tardelli pergunta: quantas pessoas atualmente usa e os cargos? A empresa começou somente eu, né? Fazendo tudo, chamava alguns montadores freelancer, chamava só por serviço. Mas hoje, a nossa equipe ainda é pequena, mas hoje temos 4 funcionários, né? Tem eu, tem o Emerson aí, nosso estagiário, fera. Sem o Emerson, nem sei como é que a gente dá conta das coisas. E temos dois instaladores. Um é eletricista, né? Fez o curso, passou eletricista. E o outro é montador, né? Então, hoje temos 4 pessoas fixas, né? Às vezes precisa de mais gente, a gente acaba contratando ali por um período curto de tempo, na diária, se precisar, mas fixo hoje são 4 pessoas. Samuel, depois poderia passar teu contato? Tenho muito interesse. Qualquer coisa, mas pode deixar Claro. aquele último slide. Aí apresenta. Claro. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Tá vendo aí, né? Pronto. O Aristides Vasconcelos. O custo para alimentar antenas via solar em lugares remotos é muito alto? Aristides, cara, eu vou ficar te devendo porque eu nunca trabalhei, né, de ver o custo de um sistema para alimentar a antena. Então, assim, eu não consigo nem ter uma ideia de quanto precisaria, enfim. Não consegui, vou ficar te devendo essa. Mais alguma pergunta, galera? Fique à vontade aí. Pronto. Lucas Tardelli. Qual a visão para o futuro da empresa? Cara, a gente é ambicioso, cara. A gente é ambicioso. Como eu falei, tem que ter o cuidado para crescer de maneira sustentável, né? Não dar o passo maior que a perna, mas somos muito ambiciosos. Eu já vejo a necessidade de novos funcionários para a empresa, né? Eu falei dos 4 funcionários, né? Mas acaba tendo mais, porque tem uma equipe de marketing por trás, que eu contrato, terceirizo, tem contador, que eu também terceirizo, né? Se fosse contabilizar, já daria mais pessoas, mas no cargo da empresa mesmo são 4.
E a gente é muito ambicioso, cara. A gente, como eu falei, trabalhamos hoje com residencial, comercial e rural, né? Que a gente fala rural. Temos o interesse de ir para a área industrial também, projetos grandes, de mini geração. De instalação elétrica também pretendo bastante a questão da instalação e manutenção de média tensão, que a gente não faz. Então, por mais que você fale, são duas atividades que a empresa faz, instalação elétrica de baixa tensão e energia solar. De número parece pouco, mas de serviço, abrangência, cara, é um mundo de atividades. E a gente conseguir agregar mais um terceiro, que seria fazer também tudo isso na média tensão, são muitos serviços, cara. E volta à questão do diferencial da empresa, né? Por mais que tenha diversas empresas que façam isso, a gente tem que trabalhar sempre para ser melhor. Então, se você for melhor que faz energia solar, se você for melhor que faz instalação elétrica, se você for melhor que faz projeto de manutenção, instalação, né, não vai faltar serviço para você, com certeza. Outra pergunta. João Kennedy. Além de energia solar, tem alguma área em crescimento atualmente ou que pode estar em alta em alguns anos? Cara, falando na área de engenharia elétrica, para ser sincero, eu não vejo. Tem a Smart Grid, que se fala muito, né? Mas que precisa ser feito uma reestruturação muito grande do básico mesmo das instalações elétricas, de transmissão, distribuição, para poder ser aplicado Smart Grid. Mas eu acho que como a solar realmente subindo como está, eu não vejo. Né? A energia solar, mesmo na pandemia, cresceu 300%. Então, assim, é um mercado emergente muito forte mesmo, não só no Brasil, no mundo inteiro, que tem muitas oportunidades. Inclusive, durante a pandemia, né, Lemuel? Eu acho que foi o único setor econômico que cresceu. Pouco mais cresceu. Isso, é verdade. Não parou, cara, não parou. Quando a energia das pessoas não para de chegar, né, tem que pagar, então os projetos continuam sendo viáveis. Teve locais que de fato não pararam também, né, supermercado, posto, tinha que ficar aberto. E são clientes potenciais, né, para estar sempre fazendo, independente do momento. E graças a Deus não parou, a gente continua trabalhando bem, com segurança, claro, né? Ninguém vai estar arriscando todos os cuidados com a nossa equipe, mas continua trabalhando. O Leonardo Augusto está perguntando, a questão de estágio, eles estão aceitando estagiários? Desculpa, cortou, Emerson. O Leonardo Augusto perguntou, a questão de estágios, vocês estão aceitando estagiários? Cara, agora não, mas eu já estou visualizando em 2021, talvez um outro estagiário, para ficar 2. Talvez, né? É uma análise que está sendo feita, porque ajuda demais, cara. Ajuda muito. Não é porque eu estou falando contigo não, Emerson, mas ajuda muito, cara, nas atividades da gente, para poder descarregar algumas coisas, né? E a gente poder cuidar de outras coisas, que também são muito importantes. Pronto, show de bola. O Galdieri Albuquerque pergunta, já deixou de fazer algum serviço por falta de infraestrutura do cliente? Eu acho que não. Na verdade, quando falta alguma coisa, a gente conversa com o cliente, ou a gente faz, ou a gente contrata uma empresa para fazer, né? A gente dificilmente vai deixar de fazer o serviço. A gente vai procurar realmente uma maneira para poder executar o serviço. Pronto. Mais alguma pergunta, galera? Se tiver, manda. Todo mundo com fome querendo almoçar? Como, Leonel? Todo mundo com fome querendo almoçar? Eu acho que é isso. Professor Adson, quer falar alguma coisa? Já que não tem mais perguntas. Pelo que eu estou vendo, então, já o pessoal está bem cansado, mas o público aqui ainda está muito bom. Temos aí 65 participantes. O Samuel aí fez uma boa palestra, já respondeu tanta pergunta que
O pessoal acho que tá um pouco, já está satisfeito. Então, sendo assim, eu gostaria de agradecer em nome do Grupo PET a palestra do Lemuel, né, que é sempre bem-vindo aí à casa, né, mesmo que à distância, né? E agradeço mesmo aí a sua palestra, Lemuel, foi muito esclarecedora e gratificante, né, ver aí seu sucesso, né, ao longo da sua carreira, que acredito que vai trazer mais frutos aí futuros, né? Obrigado, Atos. Obrigado aí. Obrigado pelo convite novamente. Realmente é uma honra estar aqui nesse outro papel agora, de palestrante, tentando ajudar de alguma maneira, né? A gente que já viveu o que eles estão vivendo, alguns momentos da empresa também, então a gente acaba compartilhando, tomara que tenha ajudado alguém. E para vocês aí dos calouros, aproveitem a semana 1, né? Teve ontem o Washington, que é fera, ontem a Sandy também. Não só eles, como os minicursos, enfim, só eventos para ajudar vocês. Beleza? Aproveitem ao máximo aí. Galera tá aí no chat, viu, Lemuel? Agradecendo, ótima palestra, parabéns, excelente, muito obrigado. Foi ótimo, obrigado. Obrigado, pessoal. Precisando aí, a gente está à disposição. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. E 1h30 haverá aí a apresentação dos professores do curso. Apareça aí para conhecer um pouco mais dessas pessoas aí que vocês vão conviver bastante ao longo desse período aí. Não vou dizer quantos anos, né? Não vamos colocar uma meta, não. Não vamos não. Daqui a pouco Deixa a meta aberta. encontro, né, para vocês conhecerem as figuras aí, né? Falando um pouco de cada um, tá bom? Então aguardo vocês aí, 1h30 a gente começa aí a se encontrar, tá? E conhece um pouco deles. Um abraço a todos, fiquem bem. Valeu! Valeu, galera.